Fala Tu! Oi, meu nome é Lívia, sou Imersões Literárias, com vídeo até bem curtinho para os padrões do canal, em que a gente vai falar sobre segundas chances. Quero apresentar para vocês a nova estrela, entre muitas aspas, desse canal, essa estantezinha aqui, que não é lá uma Brastemp, mas para colocar os livros que eu tô lendo, tirar um pouquinho da bagunça que estava ali das prateleiras. Ela tá servindo de otimamente bem, e hoje ela vai servir um pouquinho de cenário aqui pra gente, para poder conversar sobre segundas chances. São livros que eu li na época, ou deveria ter lido na época da faculdade, e não era tão, vamos dizer assim, amadurecida como leitora naquele momento. Livros que vão vir para cá, eventualmente vão aparecer aqui no canal, mas hoje eu queria compartilhar essa historinha com vocês. Então, se você quiser saber quais livros que eu vou ter de dar uma segunda chance, puxa teu banco, bora papear. Eu vou começar com um livro que é o mais antigo dessa lista, que não é da época da faculdade, é da época da escola, que é Vidas Secas, de Graciliano Ramos. Esse livro, para mim, sempre foi um desafio, não só pela própria narrativa, mas por saber como a história vai, de certa forma, terminar. Essa versão aqui, eu tenho uma versão antiga da época de escola mesmo, que eu já deixei ali no cantinho. E essa daqui eu comprei recentemente na Amazon, porque ela tem também um pós-fácil. Achei que, apesar de ser da mesma editora, essa edição aqui da Record, também como a outra, apesar disso, achei que esse daqui estava em melhores condições. O outro, vamos dizer aí, que tem 22 anos, o livro já está começando a ficar meio assim. Aí eu, enfim, precisei fazer essa troca. Na época da escola, eu estava no 3º ano, eu não consegui ler. Eu tive o livro, foi comprado, mas eu não consegui ler naquele momento que você lê o livro para fazer a prova, né? Um livro paradidático. Não consegui. Os anos passaram, fiz toda a minha faculdade de letras e mesmo assim eu passei de largo de Vidas Secas, mas agora eu não tenho para onde correr. Tô dando aula para o 3º ano que tem que ler esse livro, então é minha função ler primeiro para poder guiar os garotos por essa leitura, que não é uma leitura assim, nossa, impossível, mas também não é uma leitura tão prazerosa de uma tarde de inverno como essa que a gente tem vivido aqui no Rio. Então, esse é o primeiro livro que eu terei de dar uma segunda chance, Vidas Secas. Eu já sei que eu vou me debulhar de chorar por causa dessa figurinha aqui. Vamos ver como será. O segundo livro que eu tenho de dar uma segunda chance, agora vai pela ordem cronológica de quando eu os conheci. O segundo livro, deu uma dúvida assim, que ordem cronológica é essa? Mas é isso mesmo. O segundo livro é O Banquete de Platão, isso porque eu não tenho aqui ainda o República de Platão. Esse sim seria o primeiro nessa ordem cronológica. O Banquete foi cobrado da gente no período 4º de Teoria da Literatura, que é assim que a UERJ chama, Teoria Literária. E a nossa professora pediu pra gente entrar em contato com o Banquete por conta do segundo livro que virá em seguida aqui, ainda na época da faculdade. A gente deveria encontrar algumas teorias propagadas aqui no Banquete, no livro que a gente iria analisar. Minha experiência com o Banquete na época foi muito difícil, apesar de ter uma passagem do Banquete me marcou muito, que é a passagem em que um dos convivas comenta como surgiu a homossexualidade. E eu achei essa teoria, fala, discurso, não sei como classificar, muito legal, assim, a coisa meio que, caramba, se isso fosse verdade, se isso pudesse ser assim, explicaria muita coisa. Então o Banquete tem essa, mas ele não se resume a isso, ele tem várias outras, muitas passagens que vão explicar muitas coisas, como os gregos da antiguidade viam a vida, mas essa passagem em si, até por conta do livro, me marcou muito. Então é um livro que eu já tinha começado a ler, mas vou ter que recomeçar, porque eu comecei e abandonei, como sempre. Então
eu vou ter que retomar a leitura de Banquete. Essa edição aqui é da LPM Pocket, edição de bolso, mas o texto é integral, então isso que importa. O livro que vem em seguida, que na verdade foi pedido pra gente na mesma época, é A Morte em Veneza, do Thomas Mann. Esse livro, sim, eu já dei, na verdade, para a história uma segunda chance. Esse livro foi um verdadeiro inferno na minha vida durante o período de Teoria 4. Meu grupo deveria fazer um seminário sobre a morte em Veneza, aplicando muitos conceitos do Banquete, de outros textos de apoio, outros textos técnicos na história, nessa novela, porque não é tão longa assim, tão extensa assim para ser um romance. Conta a história Morte em Veneza de Aschenbach, que é um artista, é um maestro, que está muito desesperado, muito desestimulado da vida. Ele tem família, tem esposa, tem filha, mas ele resolve tirar um tempo para si e vai viajar. Ele, nisso que ele viaja, numa das paragens dele, ele passa em Veneza e conhece a família de Tadzio, que é um adolescente, por volta ali dos seus 13, 14 anos, que encanta Aschenbach com a sua beleza. A partir desse primeiro mote, várias coisas vão sendo discutidas pelo narrador esse em terceira pessoa, que vai colocar a gente em xeque o tempo todo quais são as intenções de Aschenbach com Tadzio, melhor dizendo. E o próprio título dá um spoiler do que vai acontecer. Alguém vai morrer em Veneza. Por que eu dei uma segunda chance para a história? Um dia, assim, muito aleatório, estava passando este filme de 1971 em algum canal de TV fechado. Não sei se era o Arte 1, não sei se era o Curta, não lembro agora, porque isso já faz bastante tempo. E quando eu vi passando, é agora que eu vou entender esse negócio, porque o livro, para mim, na época, foi muito difícil. Foi uma leitura muito árida. Eu não consegui terminar. Sim, eu fui fazer o seminário sem saber o restante da história. A minha sorte é que o seminário era em grupo, porque se fosse sozinho eu estaria muito ferrado. Quando eu vi o filme, eu voltei imediatamente para a época do livro, que eu devia ali ter meus 19, 20 anos quando eu li, lá na graduação. Quando eu vi o filme, foi aquele meme, a cabeça explodiu. Eu finalmente entendi. Finalmente consegui até entender a beleza da história, a importância de A Morte em Veneza. Então, agora vai ser a segunda chance do livro. Eu dei uma segunda chance para a história assistindo o filme. Filme que, inclusive, pelo que eu me lembro da lembrança que eu tenho da história, de fato, tá bem fielzinho à narrativa, mas agora, segunda chance, A Morte em Veneza, até porque quando o blog da gente, que não se chamava Imersões Literárias, levava meu nome, Livi Souza, quando o blog estava mais ativo, eu fiz uma resenha do filme lá. Como eu não trouxe ainda para o canal, em breve a gente vai ter A Morte em Veneza aqui. E para terminar, chegou hoje, Coração, Cabeça e Estômago, do Camilo Castelo Branco. Esse livro eu tive de ler em alguns dos 2 ou 3 ou 4, não lembro agora, acho que foi no terceiro período de literatura portuguesa. Quando você faz letras, pelo menos lá na UERJ, se não houver mudado muita grade, você faz 4 teoria da literatura, 4 linguística, 4 literatura brasileira, 4 literatura portuguesa, e se você fizer língua estrangeira, mais 4 da literatura da língua estrangeira que você escolheu. Eu me lembro que eu realmente não consegui ler esse livro todo, acho que foi pelo fato de a professora não ter pedido o livro inteiro pra gente, e sim algumas partes, alguns textos de coração, alguns textos de cabeça, alguns textos de estômago, mas eu lembro que do que eu li, eu gostei na época, achei até divertido. O livro Coração, Cabeça e Estômago, do Camilo Castelo Branco, é considerado um romance satírico, pois, como eu estou dando segunda chance a esses livros que ficaram parados no tempo, em breve a gente também vai estar falando sobre essa narrativa, sobre esse clássico da literatura romântica / realista portuguesa do século XIX. E é isso. Eu vou ficando por aqui. Eu separei esses livros aqui que eu me lembrei. Não tenho tantos da época da graduação aqui ainda comigo. Era uma época que a gente lia muito em cópia, né? Então foram se perdendo no caminho.
mas dos que eu tenho comigo, de outros que eu sei que eu terei de recuperar, esses daqui são os que em breve a gente vai estar trazendo para o canal. Eu espero que você tenha gostado. Esse é um vídeo mais curtinho, mais rapidinho, para os nossos padrões, é sempre bom lembrar. Mas sim, essas segundas chances terão de rolar. É uma questão de honra. Eu te agradeço por ter chegado até aqui. Se você gostou do vídeo, deixa seu like. Se ainda não conhece o Imersões, você tem várias playlists para poder conhecer esse trabalho, que é um hobby, mas que a gente leva com muito carinho. Então, se você está chegando aqui pela primeira vez, bem-vindo, bem-vinda, bem-vinde ao Imersões. E se você quiser assistir o próximo vídeo, fica comigo, clica aí no sininho, se inscreve para você não perder nenhuma notificação. E eu te vejo no próximo, quando eu te trago uma nova história para contar. Um beijo. Tchau.